Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Como é que estão nesse domingão? Domingão que aqui tá muito frio, né? Hoje fez 6 graus aqui, eu não sei como tá na região de vocês, mas aqui tá bastante frio, gente. E nós vamos falar exatamente sobre uma região oposta na média, que é o Oriente Médio. Nós estamos analisando o quadro climatobotânico, o clima e a vegetação do Oriente Médio. E na aula anterior nós analisamos os climas de montanha junto com a vegetação de montanha, bem como o clima temperado. Então a gente vai continuar com este resumo, né? Vamos escrever aqui então, quadro climatobotânico, climas e paisagens vegetais da região do Oriente Médio. E hoje nós vamos falar, gente, do principal clima desta região, que é o clima árido, que é o clima seco e quente. Lembrando que a gente tem gradações desse clima seco e quente. Em algumas áreas nós temos o clima semiárido, próxima de fontes de umidade, como por exemplo o mar ou os rios, e mais distante, marcado pela continentalidade ou por barreiras orográficas, ou seja, quando o relevo ele dificulta a penetração da umidade, nós temos o clima árido, também conhecido como clima desértico. Pessoal, como é que uma região cortada pelo Trópico de Câncer, numa transição entre o clima, entre a zona, melhor dizendo, a área, melhor dizendo, intertropical e a área temperada, mas no seu início, então que ainda tem características da intertropicalidade, como é que uma área dessa pode ser desértica, gente? Bom, existem alguns motivos, por exemplo, a posição do Oriente Médio. O Oriente Médio, gente, ele fica encaixado entre 3 continentes, entre a Ásia, a Europa e a África. Aí que está o drama. Aparentemente, essa região poderia, como ela tem contato com muitos mares, aparentemente ela poderia ter um clima úmido. Mas isso não ocorre. Por quê? Porque ela está, digamos, abrigada por grandes massas de terra que reduzem a umidade. Outro fator importante é o relevo, gente. Nós sabemos que o relevo aqui ele é predominantemente planáltico. Então, se a gente fazer um perfil deste relevo, nós vamos ver que o mar está banhando o litoral, evidentemente, mas bem próximo deste litoral, nós vamos encontrar o quê? Os planaltos. Então, os planaltos estão próximos do mar. Quando uma massa de ar úmida, quando um vento úmido se aproxima desta região, ele vai ter que fazer o quê? Subir, movimento vertical, ele vai ter que escalar o relevo. Quando ele escala o relevo, essa massa de ar, esse vento úmido, à medida que sobe, a cada 200 metros a temperatura cai 1 grau, de tal forma que no topo do planalto já se perdeu muita umidade. Então, nessa encosta litorânea, nós temos um efeito, que é o efeito do relevo, que provoca chuvas orográficas. E quando este material úmido, essa massa de ar úmido, esses ventos úmidos, ultrapassam essa barreira orográfica, ao chegar no interior, as nuvens já estão secas. Então, o relevo do Oriente Médio também ajuda a explicar por que a região tem um clima mais seco, por que a região tem um clima mais quente. E há um terceiro fator, que é a direção dos ventos, pessoal.
Em relação aos ventos, nós aqui estamos no hemisfério norte. No hemisfério norte, os ventos sopram preferencialmente nesta direção. Que direção que é esta? De sudoeste para nordeste. Então, qual é a origem dos ventos de sudoeste que vão para nordeste? O Saara, gente, o maior deserto da Terra. Então, o principal vento que sopra nesta região é um vento que vem do sudoeste. Esse vento de sudoeste, ele tem como origem o Saara. Aliás, esse vento ele tem um nome. Ele é chamado de Simoon. Isto, ele é chamado de Simoon. É um vento seco e quente que vem do interior do Saara. Então, esses três fatores, a posição do Oriente Médio, o relevo predominantemente planáltico, muito próximo do litoral, que provoca a barreira orográfica, além da direção dos ventos, que são quentes e secos, determinam o predomínio nesta região da semiaridez ou mesmo da aridez. Ora, moçada, nesse tipo de clima muito seco, qual é a vegetação que vai sobreviver? A vegetação que vai se adaptar e sobreviver a este clima seco é a vegetação de deserto, também chamada de xerófitas. Às vezes as xerófitas, elas dão uma adensada, uma concentrada, principalmente nos oásis, que é quando o lençol freático, muito próximo do nível da superfície, ele aflora. Então, naquela região há uma fertilidade um pouco mais significativa, disponibilidade de água, então nós temos uma vegetação mais fechada, normalmente formada por tamareiras, pela figueira, que é aquela árvore que nos dá o figo, não a figueira brasileira, mas a figueira do fruto figo. Agora, as xerófitas, as mais clássicas, que é a vegetação típica de deserto, são as espécies cactáceas, os cactos, e nós também temos aqui a sarça. A sarça, ela parece uma vegetação morta. São arbustos, uma vegetação arbustiva, com poucas folhas, muito espinho e sempre o aspecto de estar seca. É o caso que quando você está assistindo um filme bíblico, Deus ou um arcanjo vai falar com os patriarcas e ela se incendeia, ela entra em chamas. Aquele arbusto seco é a sarça. E é assim mesmo, não é salsa não. Eu não estou errando. É sarça mesmo. Então, gente, é muito comum nesta área de clima seco e quente, graças aos fatores que nós apontamos, o predomínio das xerófitas, tamareiras, figueiras, cactos e sarça, dependendo da posição. Só que vai aparecer aí mais um clima. Qual é este outro clima? Bom, vamos pensar um pouco. É claro, gente, que a ação do Simoon, desse vento seco, que sai do centro do Saara, é óbvio que a ação dele maior é no verão. No verão, o ar está mais quente. Então, a massa de ar do interior do Saara, ela se dilata e vai atingir todo o Oriente Médio, pessoal. Olha só que interessante. Então, verão,
massa de ar quente se expande e toma conta desta área. Porém, no litoral, este vento, ele vai fazer o quê? Ele vai levar consigo um material úmido. Material úmido por quê? Porque os ventos adquirem umidade ao entrar em contato com os mares. Porém, como o relevo planáltico está muito próximo do litoral, o que vai acontecer? A barreira orográfica já mata esta umidade. Mas então, o que você está percebendo? Que nós vamos acabar tendo um clima mais úmido no litoral e um clima mais seco no interior, por conta da barreira orográfica, por conta do obstáculo do relevo. Este clima do litoral, ele chama-se clima, eu escrevi litoral, mas vou tirar. Ele chama-se clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele tem esse nome porque ele foi estudado pela primeira vez no litoral do mar Mediterrâneo. E como é que é o clima mediterrâneo? O clima mediterrâneo, ele tem um verão quente e seco, dominado, no caso, pela grande massa de ar do Saara, e o inverno, quando ela atua com menor intensidade, a temperatura cai. No caso do Oriente Médio, não tem frio, mas vai ficar brando, a temperatura vai cair, então o calor é menos intenso. E úmido, os ventos que vão soprar, sobretudo do Saara, eles atingem uma intensidade bem menor, carregam a umidade. Quando a umidade encontra o obstáculo, chove bastante significativamente no litoral da região. Então aqui, vamos colocar, imaginando que esta região aqui, que eu estou mostrando para vocês, que eu vou achurar com a cor verde, sejam os litorais onde apareça o clima mediterrâneo. A vegetação do clima mediterrâneo, ela também é chamada de vegetação mediterrânea. Então nós temos o clima mediterrâneo com a vegetação mediterrânea nos principais litorais do Oriente Médio, com verão quente, seco e inverno brando e úmido, sempre causado, sempre condicionado pelos ventos que saem do Saara. Ora, pessoal, então você se lembra do clima mediterrâneo? Não! Eu já expliquei em geografia geral, em geografia geral, não a regional que eu estou trabalhando agora, mas na playlist de geografia geral, que tem 60 aulas. A vegetação mediterrânea, ela é uma vegetação complexa, mista. Ela é formada por arbustos chamados de maquis, que inclusive tem características de clima semiárido, com muitos espinhos, poucas folhas e muitos galhos. Estes maquis, então, são arbustos que se adaptam a pelo menos 6 meses de falta de umidade, quando no verão o simum domina totalmente a região, e onde os solos, ou por ação humana, ou por ação natural, foram desgastados, foram intemperizados ou erodidos, nós temos uma vegetação rasteira ainda mais pobre
que no verão fica amarelada e no inverno fica verde, que são as garrigues. Então, por vezes, você vai encontrar no clima mediterrâneo a vegetação mediterrânea. Por vezes, você vai encontrar uma formação arbustiva, que são os maquis, junto com uma formação rasteira campestre ou herbácea, que são as garrigues. Então, clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Ou clima mediterrâneo, vegetação maquis e garrigue. Ok, gente? Nós fizemos um esboço para poder explicar para vocês. Agora nós vamos deixar aquele resumo mais elegante, não é? Aquele resumo final para você deixar organizado aí no seu caderno, na sua ficha. Então, ó, gente, de um lado os climas, de outro a vegetação. O principal clima do Oriente Médio, que é o clima árido. E aí nós temos qual vegetação? Vegetação de deserto ou tecnicamente xerófitas. Por que tecnicamente? Fita vem de planta, xero de seca, plantas adaptadas à seca. E nós temos o clima mediterrâneo, que é o do litoral. Então, ó, o clima árido é o do interior. O clima mediterrâneo é o do litoral. Qual é a vegetação? Clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea. Ou, se você preferir, pode aparecer eventualmente maquis e garrigue. Aí são os vestibulares grandes, de segunda fase, mais exigentes. Gente, para a gente encerrar clima e vegetação, evidentemente nós percebemos que o Oriente Médio é uma região afetada por vários fatores. Esses fatores contribuem para a aridez ou para a semiaridez da região. E é óbvio que vão aparecer uma das grandes marcas do Oriente Médio, que são os desertos. Gente, os desertos, eles basicamente podem ser de 3 tipos. Nós temos aquele deserto que você está mais acostumado, que é o ergue. O que é o ergue? É o deserto de areia. É o deserto arenoso, ok? É aquele formado pela ação dos ventos que vai acumulando enormes quantidades de areia, morros de areias, as dunas. Mas também não é incomum no Oriente Médio a gente encontrar o reggae. Não é aquele estilo de música não, gente. É um outro tipo de deserto, também razoavelmente comum. Ele mistura areia com pedras, como aqueles que aparecem em Israel nos filmes bíblicos. O reggae é um deserto pedregoso, ou seja, de areia e pedra. E por fim, aquele pior deserto de todos, já que nós não temos o que fazer, que é o Ramadá. Ele é de rocha, ele é um deserto rochoso, então fica difícil quaisquer atividades humanas. Até porque sem solo não dá para reverter a condição de baixa fertilidade. O custo é impeditivo e às vezes as técnicas estão no limite. Então esse é o Ramadá, que é o pior de todos os desertos. Outro detalhe,
Quando chove no deserto, os rios de deserto são rios temporários ou intermitentes, eles são chamados de ued, no plural, uedes, com S no final. E são rios interessantes, eles são temporários ou intermitentes, quer dizer, eles não correm o ano todo, depende das chuvas, e eles têm uma drenagem irregular, porque dependendo das estações das chuvas, os ventos vão mudando as dunas de posição. Então é uma drenagem que a gente chama de arreica. Ela não tem um padrão, ela varia de ano a ano. Drenagem arreica é mais uma característica, pessoal, da nossa querida geografia do deserto, que você já está percebendo que tem características bastante individuais. Para finalizar, eu vou dar exemplos de alguns desertos que tem aqui no Oriente Médio. O maior deles fica no sul da Arábia Saudita, chama-se Arub Arhali, que a gente fala em português de Arub al-Khali. Esse é o deserto que tem as maiores dunas do mundo. Essas imensas dunas, elas são chamadas de barcanas. Isso, barcanas, não é bacana não. Então essas imensas dunas, com às vezes 160 metros de altura, são chamadas de barcanas. Quase intransponíveis. É muito cansativo você andar, por exemplo, uma distância de 10 quilômetros, porque ela não é linear. Você sobe, desce. Então, muito difícil. É uma região frequentada mais por tuaregues do que por árabes. Só que no norte e no centro da Arábia Saudita, nós vamos encontrar outros desertos. Em cada região, eles acabam se subdividindo, mas normalmente você tem o Al-Nafud e o Dahrina, né? O Al-Nafud e o Dahrina. Outro deserto bastante famoso é um deserto que está no norte do Irã, o Lut, o deserto de Lut, ou Dushiti, em Lut. Mas para não ficar escrevendo todo esse nome, Dushiti, em Lut, eu vou escrever só Lut. E o curioso do deserto de Lut, que aqui próximo ao Mar Cáspio, como o Mar Cáspio está, em média, 28 metros abaixo do nível do oceano, e o Mar Cáspio ele era muito maior no passado. Aliás, ele tinha conexão com os mares que a gente conhece hoje, consequentemente com o oceano. Porém, gente, devido ao tectonismo, ao movimento de placas, ele foi sendo isolado. E com essa continentalidade, com esse isolamento, ele foi diminuindo de tamanho. Então, as suas margens eram muito maior no passado. E hoje, alguma dessas margens, os antigos fundos de mar, além da areia do fundo do mar, eles têm sal. Então, aqui nós temos aquele deserto com sal, areia e sal, chamado de salares. Então, por vezes, a gente vai encontrar um deserto com sal, areia e sal. Um deserto salgado, um salar, que é muito comum no deserto de Lut. E para deixarmos irmos embora, eu vou desenhar aqui ao lado, né, o território de Israel. Observem o território do Estado de Israel. E no sul do Estado de Israel, meus queridos,
Eu tenho um dos desertos mais famosos do mundo, a partir de uma cidade chamada Beersheba, bíblica, vai aparecer em priscas eras do Antigo Testamento. Beersheba moderna, que foi desenhada em partes pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Nesta região nós temos um espetáculo que é o deserto de Negev. E por que eu estou dizendo que o deserto de Negev é um espetáculo? Antes, gente, para começo de conversa, na verdade, esse nome Negev, digamos que seja uma ocidentalização. Negev vem da expressão hebraica Hanegev, que quer dizer terra do sul. E isso, o sul de Israel, é chamado de Hanegev, quer dizer terra do sul. Mas, com a ocidentalização, o conhecimento de Israel, a gente dá uma abreviada, distorce o nome e ele passa a ser conhecido como deserto de Negev. Por que esse deserto, num país tão pequeno, ele é tão famoso? Graças à sua tecnologia, é uma das áreas mais produtivas da agropecuária do mundo, usando o que tem de mais moderno no conhecimento agropecuário, naquilo que a gente chama de dry farming. Numa tradução aberta seria agricultura a seco, ou numa tradução mais elaborada, agricultura irrigada em áreas desérticas. A gente vai comentar mais sobre a produtividade, as técnicas do dry farming, quando nós chegarmos na economia do Oriente Médio. Eu espero que com estes vários exemplos dos desertos do Oriente Médio e com os 4 climas que nós analisamos nestas 2 aulas, nas 2 primeiras, o clima de montanha, o clima temperado, nas de hoje o clima árido, semiárido, secos e o clima mediterrâneo, mais toda essa geografia do deserto com termos, eu espero que vocês tenham uma base muito satisfatória em quadro climatobotânico do Oriente Médio. Se você somar com o do relevo, você já tem um bom conhecimento sobre a região. Nos falta, para encerrar o quadro natural e entrarmos no quadro humano, a hidrografia do Oriente Médio. Eu virei na próxima aula justamente para trazer para vocês a hidrografia do Oriente Médio. Fiquem bem, tudo de bom, continuem estudando e acompanhando o canal Geomasa.